número regimental, declaro abertos os nossos trabalhos. Temos ata da sessão anterior. Se não houver objeção por parte dos senhores conselheiros, vou considerá-la como lida e aprovada. Antes de ingressar na ordem do dia da nossa sessão, eu consulto a digna procuradora do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, doutora Renata, se deseja vista ou sustentação oral em algum dos processos constantes da ordem do dia. Não, Excelência. Não havendo interesse, vamos a nossa saudação à digna representante da Procuradoria da Fazenda do Estado, doutora Evelyn Moraes de Oliveira. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, ingressamos na ordem do dia e eu me permito relatar os itens 1 a 7 da pauta, saudando também os ilustres auditores que nos honram com suas presenças. Senhor presidente, gostaria de discutir o item 3. O item 3. Então, em conjunto, item 1 e 2. A instrução é unânime pela regularidade. O item 1 trata de convênio celebrado pela Secretaria de Estado da Saúde com a Casa de Saúde Santa Marcelina para custear 24 leitos de internação no Hospital das Clínicas da USP. O item 2 trata de licitação e contrato firmado pela Fundação Casa com Sodexo Paz para fornecimento de vale-refeição. Instrução unânime pela regularidade, relatórios já disponibilizados previamente. Os meus votos são pela regularidade dos itens 1 e 2. Votos em discussão, aprovados. O item 3 da pauta é concorrência e contrato assinado celebrado entre o DR e DGB Engenharia e Construções, objetivando a execução de obras e serviços de duplicação e melhorias na SP 274 a 310, com 3 km de extensão, acesso sul de Araraquara, no entrocamento com a SP 255, acesso ao Quitandinha, no município de Araraquara. Instrução pela regularidade. Passo a palavra. Em discussão, com a palavra, o substituto de conselheiro, doutor Alexandre Sarquis. Senhor presidente, o que me captura aqui a minha atenção é a exigência de visita técnica realizada por engenheiro. Eu sei que essa segunda Câmara já tem jurisprudência uniforme, que tem decisões do dia 1º/7/3. O que ocorre é que tanto o gabinete do Dr. Roque Cittadini tem emitido advertência para que isso seja removido das decisões, dos editais de licitação, como no corpo de auditores nós temos não diferido contratos pelo motivo de exigir a visita técnica. Então eu pergunto se há essa ressalva para que em futuros editais não se coloque isso, ou se há alguma gradação. Veja, nesse contrato é bem razoável, né? 16 milhões de reais. Mas se não dizemos exatamente ou não damos algum parâmetro para que se escolha visita por engenheiro ou não, qualquer obra de engenharia, inclusive muito pequena, isso vai passar a ser praxe com efeitos ruins para a competitividade. É o que eu pergunto a Vossa Excelência. Realmente há jurisprudência já da Câmara em julgados anteriores, e, aliás, hoje já até do próprio Pleno, que no caso de obras de engenharia não é restritivo exigir-se a presença de um engenheiro para acompanhar pelas características da contratação, obras de engenharia. Portanto, é pacífico o entendimento já hoje de que é possível essa exigência. O que se tem feito é recomendar ao DR que retire dos seus futuros editais esta exigência. Assim que nós temos votado, embora até que eu particularmente acho que não tem que tirar. Toda vez que há complexidade na obra de engenharia, é melhor para o Estado, para o poder público, que se faça a exigência da presença do engenheiro. Então, portanto, esse é o posicionamento. O meu voto vai nesta direção.
Aliás, tem uma outra coisa aqui que é mais importante do que isso. Aí sim, é o DR exigir a apresentação da garantia 3 dias antes da licitação. Isso aqui não pode. Nós temos relevado e recomendado, aí sim, para que o DR retire dos seus editais esta exigência do depósito da garantia com 3 dias de antecedência à data da apresentação das propostas, certo? Então, o meu voto está indo nessa direção, pela regularidade, acompanhando a instrução com as recomendações anunciadas. É como voto. O meu, senhor presidente, peço a palavra. Sim, com a palavra o conselheiro Cid Everaldo. O meu entendimento e também a compreensão do que tem ocorrido na Câmara, inclusive em vários casos também decisões do Pleno, é nesse sentido, de quando existe complexidade e obras de engenharia, aceitar essa questão não como restritiva. Então, caminho no voto, eu sigo o relator, acompanho o relator. Realmente, como é grande o valor da contratação e há complexidade, eu acompanho o relator. Então, voto em discussão, aprovado por unanimidade. Itens 4 a 7 da pauta. A instrução também é unânime pela regularidade. O item 4 trata de prestação de contas do exercício 2012, decorrente de convênios firmados pela Secretaria da Educação com entidades do terceiro setor para ações destinadas à educação especial. O item 5 a 7 são prestações de contas dos exercícios de 2009 a 2011, decorrentes de convênios firmados pela Secretaria da Educação com a Prefeitura de Pedro de Toledo para transporte de alunos. Relatórios encaminhados previamente. Como já disse, instrução unânime pela regularidade, os meus votos acompanham a instrução. Votos em discussão, aprovados. Palavra ao ilustre conselheiro Sidney Beraldo, que deverá relatar os itens 8 a 19. Senhor presidente, Robson Marinho, senhor conselheiro substituto, doutor Alexandre, doutora Evelyn, nossa procuradora da PFE, doutora Renata Sestari, representante do Ministério Público, doutor Sérgio, SDG, senhores funcionários. Relatórios disponibilizados a vossas excelências, passo a relatar os itens 8 a 19. Em conjunto, item 8 e 9, senhor presidente. Em exame, contratos precedidos de pregão celebrados entre a Prodesp e as empresas CSC, Brasil Sistema. Item 8 e o item 9, contrato visando a operacionalização de acordo da BMC para fornecimento de manutenção e licença de uso de programas de computador. A instrução é favorável. Não ocorreu suposta ofensa à súmula 15 desta Corte, como suscitado pela fiscalização, pois a declaração e comprovação de parceiro certificado do fabricante já foi objeto de apreciação por esta Câmara e considerada regular. Além disso, deveria ser feito pela própria licitante que participasse do referido acordo, BMC, um instrumento sem compromisso de contratação, mas que apenas assegura condições vantajosas à Prodesp e ao governo do Estado de São Paulo, em caso de compra, em razão da utilização anterior de software da BMC Software. Por isso, em sintonia com a assessoria técnica e a PFE, voto pela regularidade da licitação e dos contratos. Votos em discussão, aprovados. No item 10, examina-se o segundo termo aditivo decorrente do contrato julgado regular celebrado entre a Companhia Docas de São Sebastião e a Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas, Fundespa, objetivando a prestação de serviços técnicos especializados para viabilizar a implantação do Plano de Gestão Ambiental do Porto de São Sebastião. A instrução é favorável, exceto quando a unidade jurídica da assessoria técnica que considerou irregular a matéria.
Considerando que a contratação inicial foi realizada por dispensa de licitação, o acréscimo que superou o limite de 25% pode ser relevado em razão da necessidade de continuação dos serviços que estava condicionada à licença de operação obtida do IBAMA, bem como porque ficou demonstrada a compatibilidade dos preços com os de mercado, e especialmente porque, se fosse celebrado um novo ajuste, este ocorreria nos mesmos moldes do que agora se aprecia, qual seja, pela via direta. Com a TJ e PFE, voto pela regularidade do termo aditivo, com as advertências assinaladas no corpo do voto. Item 11. O item 11 examina-se contrato precedido de pregão celebrado entre a Diretoria de Ensino, região de São José do Rio Preto, e a empresa OG Ferraz Filho Transportes, ME, para transporte de alunos em ensino fundamental residentes em áreas rurais e área de difícil acesso e alunos portadores de necessidades especiais. Instrução favorável. As falhas suscitadas na instrução foram devidamente esclarecidas ou não tem como macular a íntegra da atuação administrativa. Ante ao exposto, acompanha a TJ e PFE e voto pela regularidade da licitação e do contrato. Agora, em conjunto, senhor presidente, os itens 12 a 18. Trata-se de comprovação das aplicações de recursos públicos transferidos na seguinte conformidade. Item 12, pela Secretaria de Administração Penitenciária, a Sociedade Esperanto de Tupi Paulista. Item 13, pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a Agência de Desenvolvimento Social. Item 14, pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a Fundação José Lazzarini e outras. Item 15, pela Secretaria da Saúde, a Prefeitura de Descalvado. Item 16, pela Secretaria da Educação, a Associação para a Síndrome de Down de São José dos Campos. Item 17, pela Secretaria da Educação, a Prefeitura Municipal de Aparecida do Oeste. E o item 18, pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado, CDHU, a Sociedade Amigos do Conjunto Residencial Jardim Campineiro. Em todos os casos, a instrução é favorável. Acompanho essa unanimidade e voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. O item 19 trata de recurso interposto pelo prefeito de Barra do Chapéu contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas por ausência de prestação da documentação comprobatória, condenando aquela prefeitura à devolução da importância de R$ 21.993,13 aos cofres do Estado, com os devidos acréscimos legais, bem como ao não recebimento de novos repasses até que se regularize sua situação perante esta Corte. Em consequência, foi aplicada multa de 200 UFESPs à hora recorrente. A instrução dividida, a TJ pelo improvimento, Ministério Público pelo provimento parcial, mantida a multa, PFE e SDG pelo provimento. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Plenário também. No mérito, a apresentação da prestação de contas, ainda que extemporânea, e a confirmação de que recursos foram aplicados na finalidade para o qual foram destinados, sana a irregularidade que deu causa de julgamento desfavorável. Assim, na companhia da PFE e SDG, voto pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão recorrida e julgar regular a prestação de contas com o consequente cancelamento da condenação de ressarcimento ao erário e da multa aplicada, dando quitação ao responsável. Voto em discussão. Aprovado. Palavra ao substituto conselheiro Alexandre Sarquis para relatar itens 20 a 27 da pauta. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, Robson Marinho, doutora Renata, doutor Sidney Beraldo, senhor conselheiro, doutora Evelyn, doutor Sérgio Rossi. O item 20 cuida de contrato da Fundação Faculdade de Medicina
com THL Serviços para prestação de serviço de limpeza, portaria, telefonia e jardinagem junto às unidades do Centro de Reabilitação da Polícia Militar. Instrução pela irregularidade, em virtude das falhas mencionadas no relatório. Assessorias, chefia e PFE pela regularidade. Voto pela regularidade, portanto, senhor presidente. O item 21 é o retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. O item 21 é contrato da DERSA. 22. 22, perdão. O item 22 é contrato da DERSA com Catioca Construtora para a construção de unidade escolar. A fiscalização apontou a falta de documentos de habilitação da contratada, que a DERSA juntou após regular notificação. Pela regularidade, senhor presidente. Voto em discussão. Aprovado. Itens 23 a 26 em conjunto, senhor presidente. Deferido. Convênio e prestação de contas entre Secretaria de Educação e Prefeitura de Araraquara e CDHU com Prefeitura de Santa Rosa do Viterbo e de Turmalina. A defesa levantou os apontamentos na opinião unânime dos órgãos da Casa. Então, acompanho a opinião unânime e voto pela regularidade, senhor presidente. Votos em discussão. Aprovados. O item 27 é prestação de contas de repasses efetuados pela Fundação Casa ao Centro Regional de Registro e Atenção aos Maus Tratos na Infância. Pareceres pela irregularidade. Aqui, o parecer conclusivo da Fundação acusa saldo a ser devolvido pela beneficiária, que não poderia ser transmitido para o próximo exercício por conta do encerramento do convênio. Dessa forma, acompanho o entendimento dos órgãos técnicos da Casa e voto pela desaprovação da prestação de contas em exame, com devolução do saldo não aplicado, no valor de R$ 51.975. Voto em discussão. Inclui a suspensão também de liberação de novos recursos Obviamente. até a liquidação. Ok. Então, nesses termos, voto em discussão. Aprovado. Assim, esgotamos a pauta da nossa sessão estadual. Com os nossos agradecimentos à doutora Evelyn Moraes de Oliveira, vamos ingressar na sessão municipal. E eu me permito relatar os itens 28 a 51 da pauta. Em conjunto, 28 a 31. Instrução é unânime pela regularidade. O item 28 trata de convênio e termos aditivos firmados pela Prefeitura de Cruzeiro com a Santa Casa de Misericórdia para a prestação de serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais. Os itens 29 e 30 tratam de termos de aditamento referentes a contratos celebrados pela Prefeitura de Mogi das Cruzes com Demax e Construtora Camilos para obras e serviços de urbanização. O item 31 trata de licitação, contrato e termos aditivos e de apostilamento celebrados pela Prefeitura de Diadema com Prisma Limitada para manutenção de núcleos habitacionais. Relatórios encaminhados. Instrução pela regularidade, o meu voto também vai nessa direção, pela regularidade dos atos e exames, bem como pelo conhecimento do termo de apostilamento no caso do item 31, sem prejuízo das recomendações constantes do item 28. Votos em discussão, aprovados. Agora, se Vossas Excelências permitirem, 32 a 38 da pauta. Todos eles têm instrução unânime pela irregularidade. O item 32 trata de dispensa de licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Tremembé com o Banco Nossa Caixa para serviços bancários, inclusive folha de pagamento, não tendo sido justificada a contratação direta. O item 33 é licitação e contrato firmado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e SEI Limitada para a construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador, não tendo sido justificadas as falhas relativas à vedação da soma de atestados e ofensa à súmula 30 da Corte. O item 34 é licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste com Nutrivip Limitada para aquisição de alimentos para merenda escolar, não tendo sido justificada a publicidade falha e o não atendimento à determinação desta Corte em sede de exame prévio do edital no TC 893-10. O item 35 é uma dispensa de licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Botucatu com Caixa Econômica Federal para serviços bancários, inclusive folha de pagamento, não tendo sido justificada a contratação direta. 36, licitação, contrato e aditamento
firmado pela Prefeitura de São Roque e DNP Limitada para pavimentação asfáltica, não tendo sido justificadas as falhas relativas ao critério de julgamento de menor preço por item, interferindo na comprovação das qualificações dos interessados e valor contratado superior ao orçado. O item 37 é uma dispensa de licitação e contrato firmado pela Prefeitura de São Vicente com a Codesave para limpeza de terrenos e construção de muros e passeios, não tendo sido justificada a contratação de empresa, mesmo que pública, com débito junto ao INSS. O item 33 trata de licitação, contrato e aditamentos firmados pela Prefeitura de Embu-Guaçu com a HG Limitada Microempresa para transporte escolar, não tendo sido justificada a ausência de pesquisa de preço. Esse é o 38. Relatórios previamente encaminhados, instrução unânime pela irregularidade dos atos em exame, votos nesta direção. Votos em discussão, aprovados. O item seguinte, o 39, retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. O item 40 é prestação de contas decorrente de contrato de gestão referente ao exercício 2011, firmado entre a Prefeitura de Vargem Grande Paulista com o Instituto SAS, tendo por finalidade a execução das ações de serviço de saúde, de urgência e emergência no âmbito do pronto atendimento municipal. Instrução pela irregularidade. Relatório já encaminhado, passo ao voto. A despeito da aplicação dos recursos ter ocorrido de modo satisfatório, denota-se nestes autos elementos que afrontam a moralidade pública, como no caso da contratação pela OS da empresa Indaiamed, cuja sócia é também dirigente do Instituto SAS. Com a intervenção municipal e consequente rescisão do contrato, mediante a retenção de pagamentos devidos ao Instituto SAS, denota-se que o poder público agiu com celeridade, evitando prejuízos financeiros ao erário. A intervenção realizada pelo município veio ao encontro das decisões proferidas por este tribunal, que tem recomendado aos jurisdicionados a regular fiscalização com relação às atividades desenvolvidas pelas organizações sociais, mediante a promoção de um rigoroso controle interno. Meu voto julga irregular as contas prestadas pelo Instituto SAS acerca dos valores a ele transferidos durante o exercício de 2011. É como voto. Voto em discussão. Aprovado. 41 e 42. Cuidam das contas apresentadas pelas mesas das câmaras de Jales e Mesópolis, referentes ao exercício de 2012. Instrução unânime pela regularidade, os votos acompanham a instrução. Votos em discussão, aprovados. O item 43 são contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de Ourinhos, exercício de 2011. Relatório encaminhado. Aqui a instrução dividiu-se. Portanto, eu passo ao voto. Acolher manifestações da assessoria técnica da Secretaria de Diretoria-Geral, considero que as contas da Câmara de Ourinhos não possuem falhas graves que comprometam a prestação de contas do exercício. Com efeito, a despeito de posicionamento contrário do Ministério Público de Contas, a elaboração de projeto de lei visando regularizar o quadro de pessoal ao mandamento constitucional é uma medida importante que permite relevar a questão momentaneamente. Nesses termos, cumpre ressaltar que a reformulação do quadro de funcionários deve ser feita de forma cuidadosa, buscando simultaneamente eliminar os cargos incompatíveis com a legislação, como imprimir maior eficiência e efetividade no funcionamento do Legislativo Municipal. A assessoria de agentes políticos é, em primeira análise, aceitável, se voltada ao aperfeiçoamento do papel legislativo na elaboração e fiscalização das políticas públicas. Desta forma, tendo em vista o imperativo das modificações da estrutura de pessoal, a efetividade das medidas propostas deverá ser verificada minuciosamente na próxima fiscalização em locus. A Câmara atendeu todos os demais requisitos, portanto, eu proponho um voto pela regularidade das contas de Ourinho, exercício 2011. É o voto que está em discussão. Aprovado. Agora, 44, instrução unânime, contas
apresentado pelo prefeito de Jaboticabal, atendeu às exigências legais e constitucionais, voto pela emissão de parecer favorável. Voto em discussão, aprovado. O 45, contas prestadas pelo prefeito de Ribeirão Bonito relativo ao exercício 2012. Aqui a instrução dividiu-se. Portanto, aqui o Ministério Público de Contas é que deu parecer contrário, a TJ, chefia e voto vão ser pela emissão de parecer favorável. O Fundeb aplicou 99,36%. Portanto, a deficiência de aplicação corresponde a R$ 38 mil. Portanto, não obstante a manifestação do MPC, entendo que tal desacerto, no caso concreto, não é motivo suficiente a rejeitar as presentes contas e pode, na excepcional situação dos autos, ser relevada por 4 motivos. Por que foi utilizado percentual superior ao fixado pelo texto legal, 95%. Segundo, porque o valor envolvido é de pequena expressão. Terceiro, porque o saldo permaneceu em conta vinculada. E quarto, conforme atestou o setor de cálculos e diante da jurisprudência até então firmada por esta Câmara sobre a questão. No entanto, a importância faltante deve ser utilizada no exercício imediatamente posterior ao trânsito e julgado deste parecer. E agora, como fonte de recurso, 92 ou 95. Portanto, meu voto propõe a emissão de parecer favorável às contas. Voto em discussão, aprovado. Diferentemente, as contas do prefeito de Arthur Nogueira, exercício 2012, merecem parecer desfavorável. No caso do Fundeb, aplicou 97,24. Valorização do magistério apenas 58,58. Precatórios, pagamento insuficiente. Não pagamento de encargos previdenciários, um déficit de 18,64 e ainda afronta o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, voto pela emissão de parecer desfavorável às contas do prefeito de Arthur Nogueira, 2012. Voto em discussão, aprovado. Agora, o item 47 é um recurso ordinário interposto pelo Serviço de Água e Esgoto de Jacareí contra a sentença que julgou irregular a licitação, o contrato e, por acessoriedade, os termos de aditamento dele e derivados, celebrados com a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, objetivando o fornecimento de vale-refeição em cartão magnético. A decisão pela irregularidade da licitação e do contrato deu-se em razão do edital ter vedado a apresentação de propostas com taxa de administração negativa e de ter exigido a comprovação pelos licitantes de registro e quitação junto a conselhos profissionais. Essas irregularidades contaminaram por acessoriedade os termos de aditamento subsequentes. Na sessão de 29 de abril, proferi meu voto pelo não provimento do recurso. Nessa ocasião, o excelentíssimo conselheiro Antônio Roque Cittadini requereu vista dos autos, opinando pelo provimento do recurso com supressão da multa imposta. O voto fundamentou-se no fato de que, no passado, a vedação à taxa de administração negativa não recebia tratamento uniforme desta Corte. Apontou ainda a inexistência de indícios de direcionamento no certame, pois 7 empresas participaram efetivamente da disputa. Finalmente, observou que a contratante comprometeu-se a reformular seus editais subsequentes, adequando-os à orientação jurisprudencial mais recente. Com a devida vênia ao voto proferido pelo eminente conselheiro, reafirmo o voto por mim sustentado anteriormente, de modo a acolher o pronunciamento da digna SDG. Na sessão de 15/7, reiterei que a vedação relativa à apresentação de taxa de administração negativa consta expressamente no edital examinado, não deixando dúvida quanto à sua incidência no caso. Por outro lado, a multa imposta ao então dirigente da autarquia não foi por ele contestada, tampouco foi objeto do recurso interposto, como, aliás, consignei em meu voto. De tal sorte, não vislumbrei condições para o afastamento da multa. Também na sessão de 15 de julho da segunda Câmara, o excelentíssimo conselheiro Sidney Beraldo requereu vista dos autos. Na presente sessão, reiterando meu posicionamento anteriormente externado, passo a palavra ao eminente revisor, conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, considerando a divergência entre os votos dos eminentes conselheiros, relator e revisor,
Analisei a questão acerca da vedação da taxa negativa e concluo que na jurisprudência desta Corte já há entendimentos que deveriam delimitar a conduta do administrador público, mesmo antes da edição do edital, que culminou na concorrência pública 03, tornada pública ainda no ano de 2007. Outra questão que também trago à ponderação é que não cabe o cancelamento da multa imposta à senhora Luciana Brajo Santana, uma vez que o recurso foi interposto pela autarquia municipal em seu nome e representada pela sua presidente à época, senhora Lucilene Gonçalves da Silva, que não tem legitimidade ativa para pleitear o seu afastamento, por tratar-se de medida punitiva de cunho personalíssimo. Assim, diante das razões ora trazidas, meu voto acompanha o relator pelo não provimento do recurso interposto. Voto em discussão. Aprovado. Item 48, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Tietê contra a decisão que julgou irregular o primeiro termo aditivo relativo a contrato celebrado entre a Prefeitura de Tietê e a DNP Terraplanagem para a execução de serviços de recapeamento. Relatório encaminhado. A instrução é pelo provimento do recurso. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O plenário também. No mérito, filio meu parecer da SDG pelo provimento. Sobre a atualização de preço, é importante observar que o contrato foi assinado em 26 de março de 2007 pelo prazo de vigência de 24 meses, porém sem qualquer cláusula de reajuste. E também é relevante destacar que o aditivo em apreço promoveu a atualização dos preços na data de sua assinatura, em 19/12/2008, depois de transcorrido 20 meses de vigência e, portanto, fora da periodicidade mínima para reajuste, que é de 12 meses. À vista desse cenário, compartilho o entendimento da STG de que tratou-se de um ato de reajuste de preço baseado em tabela do DR de São Paulo de setembro de 2008. Ante o exposto, acolho o pronunciamento da STG e voto pelo provimento do recurso. É como voto. Voto em discussão. Aprovado. 49-51. Aqui eles têm instrução unânime pelo improvimento. O item 49, pelo ex-prefeito de Pitangueiras, contra a decisão que julgou irregulares admissões de pessoal por tempo determinado ocorridas em 2008, permanecendo injustificadas as falhas relativas à contratação de temporários para desempenhar atividades de caráter permanente, não tendo sido comprovadas a necessidade temporária nem a situação emergencial que inviabilizasse a realização de um processo seletivo. O item 50, pela Prefeitura e pelo ex-prefeito de Catanduva, contra a decisão que julgou irregulares admissões de pessoal por tempo determinado ocorridas em 2011, permanecendo não comprovada a necessidade temporária. O item 51, pela ex-prefeita de Campos do Jordão, contra a decisão que condenou ao pagamento de multa em razão do descumprimento de ordem dessa Corte para apuração de responsabilidade no caso de contratação irregular promovida pela Prefeitura, permanecendo não comprovado o atendimento ao determinado nem a ocorrência de fato impeditivo para seu cumprimento. Já encaminhei previamente os relatórios a Vossas Excelências. Em preliminar, eu conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento. São os votos que estão em discussão, aprovados. Palavra ao conselheiro Sidney Beraldo para relatar 52 a 76 da pauta. Relatórios disponibilizados a Vossas Excelências. Passo a relatar os itens 52 a 76. No item 52, examina-se o contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura Municipal de Vinhedo e a empresa Jofeg Pavimentação e Construção Limitada, tendo por objeto a prestação de serviços de pavimentação. A instrução é favorável. As falhas suscitadas foram devidamente esclarecidas ou não têm força bastante para macular os procedimentos em exame. Por isso, em sintonia com a TJ e o Ministério Público de Contas, voto pela regularidade da licitação e do contrato. Voto em discussão. Aprovado.
Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 53 e 54. O item 53 versa sobre representação formulada pela empresa Bonalto Locação de Veículos Limitada, e o item 54 sobre contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura Municipal de Miracatu e a Aviação Mina do Vale Transporte e Turismo Limitada, para transporte de alunos residentes nas zonas rural e urbana daquele município. A instrução é desfavorável. A exigência de experiência de transporte urbano e rural de escolares em ônibus com monitor, dentre outras, viola a súmula 30 e foi diretamente responsável pela inabilitação de uma das duas licitantes que compareceram ao certame. Assim, acompanho a TJSDG e voto pela procedência da representação e pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável pela contratação. Em discussão, aprovado. O item 51 examina o 55. Senhor presidente, desculpa. O item 55 examina o termo de compromisso da ata de registro de preços, precedida de concorrência e do respectivo termo aditivo, celebrados entre a Prefeitura Municipal de Guarujá e a 11A Comércio de Manufaturados Limitada, ME, com vistas ao fornecimento de kits de uniformes escolares destinados aos alunos da rede municipal de ensino, bem como das efetivas aquisições realizadas por meio de diversas notas de empenho. A instrução é desfavorável. São muitas as falhas que impedem a aprovação da matéria. Dentre elas, destaco a exigência de alvará de funcionamento como condição de habilitação, falta de clareza para a comprovação dos requisitos de qualificação técnica das licitantes, apresentação de amostra em datas diferentes daquela estabelecida pela entrega das propostas, adoção do critério de menor preço global em detrimento do menor preço por item ou por lote, especialmente em se tratando de registro de preços, e prorrogação da ata por mais de 12 meses por meio de termo de aditamento. Ante ao exposto, com a TJSDG, voto pela irregularidade da licitação, do termo de compromisso, da ata de registro de preços, do primeiro termo aditivo, bem como ilegais os atos determinativos das despesas consubstanciadas em notas de empenho arroladas nos autos, e com a aplicação de multa de 500 UFESPs ao responsável. Voto em discussão, aprovado. Item 56. No item 56 estão em exame a ata de registro de preço e contrato e respectivos termos aditivos, precedidos de concorrência celebrados entre a Prefeitura Municipal de Vinhedo e a empresa Jofeg Pavimentação e Construção Limitada, para a prestação de serviços de recapeamento e capeamento asfáltico, incluindo serviços de melhoria e drenagens de águas pluviais, guia e sarjeta e serviços complementares. A instrução é desfavorável. Dentre as diversas falhas suscitadas, remanesceram algumas que comprometeram os atos apreciados. São elas: a inaplicabilidade do sistema de registro de preço para a obtenção de serviços de engenharia almejados pela administração, o indevido acréscimo de itens de serviços não considerados inicialmente na ata de registro de preços, por impossibilidade de aferição da compatibilidade de preços, pela violação ao dever de licitar e pela ofensa de diversos princípios licitatórios. Nesta conformidade, acompanho a assessoria técnica, voto pela irregularidade da licitação, da ata de registro de preços, do contrato e dos aditivos em exame, bem como pela ilegalidade das despesas decorrentes, com a aplicação de multa de 200 UFESPs aos responsáveis. Voto em discussão, aprovado. Agora, em conjunto, senhor presidente, relatos itens 57 e 58. Deferido. Trata-se de comprovação de aplicação de recursos públicos municipais transferidos na seguinte conformidade. Item 57, pela Prefeitura de Guareí, a APAI de Guareí e outras. Item 58, pela Prefeitura de Mogi Guaçu,
ao Hospital Municipal Tabajara Ramos. A instrução é favorável e eu acompanho. Assim, voto pela regularidade da prestação de contas em exame com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Ora, também em conjunto, senhor presidente, os itens 59 e 60. Trata-se de comprovação de aplicação de recursos públicos municipais, transferidos na seguinte conformidade. Item 59, pela Prefeitura de Jaú, ao Aristocrata Clube de Jaú. E o item 60, pela Prefeitura de Rancharia, à Associação Ranchariense de Gestão Social, Arages. A instrução é desfavorável, eu também acompanho. No primeiro caso, os repasses vêm ocorrendo com fundamento em convênio celebrado por prazo indeterminado e constitui 100% das receitas do Aristocrata Clube, o qual também foi remunerado com taxa de administração, que é incompatível com a natureza não lucrativa da entidade e descaracteriza o vínculo jurídico do instrumento escolhido para a formalização de parceria com o poder público. No segundo, a Arages, constituída há 45 dias antes da celebração do termo de parceria, não possuía instalações próprias e sobrevivia exclusivamente dos valores repassados pelo poder público, além de constar na prestação de contas comprovantes de despesas não condizente com o objetivo de instrumento jurídico que deu suporte aos repasses. Nesse sentido, acompanho a instrução e voto pela irregularidade das prestações de contas em exame, deixo de ordenar a restituição dos valores porque os serviços foram prestados, mas condeno a Aristocrata Clube ao ressarcimento da importância recebida a título de taxa de administração na ordem de R$ 64.402,83. Aprovados. No item 61, estão em exame as contas da Câmara Municipal de Taquaral, exercício 2012. A instrução é favorável. As questões referentes aos aspectos econômico e financeiro, sobre a ótica constitucional e lei de responsabilidade fiscal estão em boa ordem. Portanto, acompanho a TJ e o Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas com as ressalvas e recomendações assinaladas no corpo do voto. Voto em discussão. Aprovado. O item 62 trata das contas da Câmara Municipal de Santo André, exercício 2012. A instrução é desfavorável. A despeito das questões referentes aos aspectos econômico e financeiro sobre a ótica constitucional e a lei de responsabilidade fiscal estarem em boa ordem, remanescem falhas que comprometem as contas em exame. Do conjunto das falhas suscitadas, destaco os gastos com ajuda de custo e subsídio suplementar aos vereadores, que contrariam o artigo 39, parágrafo 3º da Lei da Constituição Federal, bem como o excesso de cargos em comissão, já que 860 cargos existentes no quadro de pessoal, 735 deles são de cargo em comissão. Assim, na boa ordem da Companhia da TJ e do Ministério Público de Contas, voto pela irregularidade das contas com as seguintes determinações: restituição aos cofres públicos o valor de R$ 390.095,16 a ser feita pelo presidente da Câmara de Santo André, ao qual aplico a multa de 300 UFESPs, e adoção de providências para extinção dos cargos em comissão vagos e redução do seu número, já que ainda permanecem 2,3 cargos de confiança para cada cargo efetivo. Nos termos propostos, o voto do senhor relator é pela irregularidade das contas da Câmara de Santo André 2011. Voto em discussão. Aprovado. Relato em conjunto os itens 63 e 64. Deferido. Em exame, contas das câmaras municipais de São Carlos e Euclides da Cunha Paulista, referentes ao exercício 2012.
A instrução é divergente em relação às contas de São Carlos. A TJ pela regularidade e Ministério Público pela regularidade em relação às contas de Euclides da Cunha Paulista é desfavorável. Não vislumbro razões que maculem a íntegra de nenhuma das contas em exame. No caso, a Câmara de São Carlos, as falhas suscitadas podem ser relevadas mediante severas recomendações e advertências, especialmente as despesas, com homenagens e sessões solenes com publicidade, que ficaram acima da média dos 3 últimos anos. O excesso de cargos em comissão, que em 31/12 de 2012 representam 176% do quadro, 63,83% dos cargos ocupados, autoriza a aplicação de penalidade em razão do não atendimento às recomendações e determinações e que esta Corte vem fazendo desde o exercício de 2008. No caso da Câmara de Euclides da Cunha Paulista, creio que seja o caso da aprovação das contas com ressalvas, porque as principais falhas se referem às despesas de viagens, R$ 4.076, e de combustíveis, R$ 5.976,19, que são de pequena monta e, portanto, não se mostraram desarrazoadas. Aliás, as contas de combustíveis de 2010 foram da ordem de R$ 25.263,39, portanto, decresceram 76%. Assim, na boa companhia da TJ, com exceção mencionada e do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade das contas, com as recomendações e determinações constantes no corpo do voto. No entanto, aplico multa de 200 UFESPs ao presidente da Câmara de São Carlos pelo descumprimento das recomendações e determinações da Corte, que desde as contas de 2009 vem exigindo providências para a regularização dos cargos em comissão. Votos em discussão aprovados. Relato em conjunto, senhor presidente, itens 65 e 66. Deferido. Examina-se contas das prefeituras de Itaju, item 65, e Nova Odessa, item 66, todas relativas ao exercício 2012. A instrução é favorável em ambos os casos. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais, o resultado financeiro foi superavitário, o da execução orçamentária, embora deficitário, foi amparado por superávit financeiro do exercício anterior. Quanto às restrições relativas ao último ano de mandato, foram atendidos o artigo 21, parágrafo único e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As falhas subsistentes não são suficientes para macular as irregularidades das contas. Relativamente ao IDEB, os dados apurados no exercício 2011 indicam que houve crescimento de investimento per capita e progressão do referido índice, cujos resultados ficaram acima da meta projetada para o mesmo exercício. Assim, acompanha a TJ e o Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer favorável com ressalvas e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Votos em discussão. Aprovados. Peço a retirada de pauta, senhor presidente, do item 67, com retorno ao meu gabinete. É regimental. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. O item 68 trata das contas da Prefeitura de Ibiúna, relativos ao exercício de 2012. A instrução é desfavorável. É um caso grave. Diversos são os óbices que impedem o beneplácito desta Corte. Dentre eles, destaco os seguintes. A aplicação do ensino alcançou 24,37% das receitas e transferências de impostos. Dos recursos do Fundeb foram aplicados 50,90%, sendo que destes apenas 31,93% foram gastos na remuneração do pessoal do magistério. A despesa com o pessoal foi da ordem de 61,02%. O recurso, 61,02%. O recurso da execução orçamentária foi deficitário, assim como o resultado financeiro, que cresceu
em 124% em relação ao exercício anterior. O município, enquadrado no regime especial anual, não depositou a parcela de precatórios de 2012 em conta vinculada do Tribunal de Justiça do Estado. Nem mesmo os requisitórios de pequena monta foram pagos integralmente. Compensação de contribuições do INSS sem amparo de decisão administrativa ou judicial. O não recolhimento dos valores retidos nos servidores, além do pagamento parcial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O não atendimento das restrições relativas ao último ano de mandato, previstas no artigo 21, parágrafo único e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Relativamente ao IDEB, os dados apurados até o exercício de 2011 indicam ter havido crescimento no investimento e regressão no que refere ao índice, cujos resultados ficaram abaixo da meta projetada para o mesmo exercício. Esta prefeitura fez questão de descumprir todos os itens, né, exigidos pelo tribunal. Ante o exposto, na companhia da TJ, o Ministério Público de Contas e SDG, voto pela emissão de parecer desfavorável, sem prejuízo das ressalvas e advertências assinaladas no corpo dos respectivos de voto. Acho também que é o caso de encaminhar a conta ao Ministério Público de Contas, principalmente com relação ao descumprimento do artigo 42, aliás, ao Ministério Público do Estado. Para discutir com o substituto conselheiro Alexandre Sarquis. Inclusive, senhor conselheiro, o não recolhimento da parte laboral pode até ser apropriação indébita previdenciária. Eu acho que de todo interessante que envie para o Ministério Público do Estado. São as contas do senhor prefeito Coiti Muramatsu. Péssimas contas. Voto em discussão, aprovada. Então representa bem os com encaminhamento ao imigrantes japoneses, deve ser. Né? Não representa. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. O item 69 trata de embargos de declaração opostos pela Prefeitura Municipal de Guarulhos contra acórdão da segunda Câmara, que conheceu do recurso ordinário, dando-lhe o provimento para o fim de reformar a decisão recorrida e excluir da prestação de contas do exercício 2006, apresentada pelo Centro de Integração da Mulher, a importância de R$ 7.536,94, por se tratar de recursos federais. Alega o embargante que houve omissão do acórdão por não se pronunciar em relação aos demais valores acerca da sua regularidade e quitação dos responsáveis. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. O plenário também conhece. No mérito, não assiste razão a embargante, é que a decisão de primeiro grau já tinha considerado regular a prestação de contas até o valor de R$ 42.463,06, o que também pressupõe a quitação do responsável. Assim, sendo a matéria considerada regular, por óbvio, não caberia a interposição de recurso ordinário por falta de interesse de recorrer. O julgamento da irregularidade recaiu tão somente sobre o valor de R$ 7.536,94, tendo como consequência a condenação da beneficiária ao ressarcimento ao erário, e foi exatamente a questão abordada na apreciação do recurso ordinário. Ante o exposto, o acórdão atacado não contém obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, razão pela qual voto pela rejeição dos embargos. Voto em discussão, aprovado. O item 70 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Indaiatuba contra a decisão singular que determinou o encaminhamento de peças dos autos ao Ministério Público por considerar que a municipalidade deixou de atender plenamente às determinações desta Corte. Instrução favorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, restou comprovado que o recorrente deu atendimento à determinação desta Corte de Contas ao instaurar e concluir sindicância e noticiar a medida administrativa aplicada ao caso,
consistente na advertência de todos os membros da Comissão de Licitações, além da adequação de seus editais ao teor do entendimento jurisprudencial deste tribunal. Ante ao exposto, acompanha a TJ e SDG e voto pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e cancelar a determinação de envio de peças dos autos ao Ministério Público do Estado. Aprovado o voto do senhor relator. Item 71, trata de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito municipal de Santa Fé do Sul contra a decisão singular que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado entre aquela prefeitura e a empresa J.E. da Silva Pneu, ME, para a realização de serviço de ressolagem e recauchutagem de pneus. A instrução é favorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. No mérito, o recorrente comprovou a qualificação de pregoeiro e trouxe argumentos suficientes para afastar a prorrogação de prazo por igual período de 12 meses, conforme admitiu o edital. As demais falhas são de natureza formal e podem ser levadas ao campo das recomendações. Ante ao exposto, voto pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar regular a licitação e o contrato, bem como legais as despesas dele decorrentes, por consequência, cancelar a multa imposta sem prejuízo das recomendações e advertências exaradas no corpo do voto. Senhor conselheiro relator, eu tenho aqui o que me incomoda é a caracterização de ressolagem e recauchutagem de pneus como prestação de serviço de caráter contínuo, que dá ensejo à renovação noticiada. E, por esse motivo, eu peço vênia para não acompanhar Vossa Excelência nesse voto. Havendo divergência no plenário, eu solicito vista dos autos para a posterior decisão. Continua Vossa Excelência com a palavra. O item 72 trata de recurso ordinário interposto pelo ex-diretor-presidente do Fundo Previdenciário de Tambaú contra a decisão singular que julgou irregular as contas da entidade referentes ao exercício 2010 e lhe aplicou multa de 200 UFESPs. A instrução, no caso, é dividida, a TJ pelo provimento, Ministério Público e SDG pelo desprovimento. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. No mérito, a adoção de providências para sanar a questão do déficit atorial não estava na órbita da atuação do responsável pelas contas em exame. Ao contrário, dependia do exercício da competência do chefe do Poder Executivo e da aprovação da lei pelo Poder Legislativo local. O que ocorreu com a edição da Lei Municipal número 2479 de 2012, que tem por finalidade a amortização do mencionado déficit atuarial. Assim, considerando que os demais aspectos das contas estão favoráveis, o gestor não pode ser penalizado por algo alheio à sua vontade de atuação. Portanto, voto pelo provimento do recurso para o fim de julgar regulares as contas do Fundo Previdenciário de Tambaú, referentes ao exercício 2010, com a consequente quitação do responsável e cancelamento da multa imposta. Para discutir. Instituto Conselheiro Dr. Alexandre Sarquis. A questão aqui é déficit atuarial. E é coisa que olhamos nas contas dos institutos de previdência. A responsabilização pelo seu equacionamento é coisa que divide o corpo de auditores. No caso específico, além de ser um déficit grande e crescente, também não houve a emissão do certificado de regularidade previdenciária. Então, nessa situação, eu peço vênia para discordar de Vossa Excelência e não acompanhar o seu voto. A presidência solicita vista do processo para posterior retorno. Continua Vossa Excelência com a palavra. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 73 a 76. Em exame, recursos ordinários interpostos da seguinte conformidade. Item 73,
pela Prefeitura de Americana contra a sentença que julgou irregulares a licitação, o contrato e os respectivos termos aditivos celebrados entre a Prefeitura e a empresa Visatur, Viação Santo Antônio de Turismo, objetivando o transporte de estudantes residentes em bairros desprovidos de escola de ensino fundamental e de deficientes para escolas especiais. Item 74, pelo ex-prefeito de Arandu, contra a sentença que culminou pela multa de 200 UFESPs ao recorrente, que por descumprimento da determinação de informar o Tribunal das Providências adotadas com relação às irregularidades apontadas, especialmente quanto à apuração de responsabilidades. Item 75, pela Prefeitura de Campinas, contra a sentença que julgou irregulares a dispensa de licitação e o contrato celebrado entre aquela Prefeitura e a empresa Vial Engenharia e Construtora Limitada, objetivando a execução de obras remanescentes de pavimentação e drenagem da pista marginal do córrego Pissarrão. A instrução, no caso, foi unânime, desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. No mérito, as razões apresentadas não foram hábeis a afastar as falhas que conduziram os julgamentos irregulares. Portanto, voto pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se na íntegra as decisões combatidas. Votos em discussão. Aprovados os votos do senhor relator. Passo agora a palavra ao substituto conselheiro Tem o Alexandre. item 76. Desculpe, excelência. Grudou. Falta um Set- item, então, o último. 76, devolvo a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. O item 76 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Bertioga contra a decisão singular, que julgou irregular a prestação de contas na ordem de R$ 8.732,50, repassados por aquela Prefeitura no exercício de 2007 à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Infantil Fundamental de Boracéia, impondo a multa de 200 UFESPs ao então prefeito. A instrução unânime é desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, o fato de terem sido efetivamente prestados os serviços na finalidade para o qual foram repassados os recursos e o baixo valor da prestação de contas permitem o cancelamento da multa imposta. Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do recurso apenas para o fim de cancelar a multa aplicada, mantendo-se os demais fundamentos da decisão combatida. Voto em discussão. Aprovado o voto do senhor relator. Agora sim, palavra ao substituto conselheiro Alexandre Sarquis para relatar 77 a 92 da pauta. Item 77 é contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Guaíra e Federação Associações Comerciais do Estado de São Paulo e Associação Comercial e Industrial de Guaíra, objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de cartão alimentação magnético, de utilização em rede credenciada pela contratada para aquisição de produtos alimentícios. Instrução pela irregularidade, por desrespeito ao Estatuto das Licitações, uma vez que podendo, o objeto não foi licitado. Assessoria e chefia pela irregularidade. Voto pela irregularidade, senhor presidente. O item 78 é termo de parceria entre Prefeitura de Araçoiaba da Serra e Isama, de 18/3/2013. Fiscalização pela irregularidade, pois trata-se de terceirização da saúde do município, entre diversas falhas apontadas no relatório. Não houve acusação de pagamento de taxa de administração nesse caso. Assessoria técnica jurídica e chefia pela irregularidade. Voto pela irregularidade com determinação de que a Prefeitura se abstenha de repassar recursos para a entidade, senhor presidente. Voto em discussão. Aprovado. Retiro o item 79 com retorno ao gabinete. É regimental. Itens 80 a 84, senhor presidente. Deferido. Contratos firmados entre a Prefeitura de Catanduva e as empresas Conser e Sútica Produtos para Tratamento de Água, representações de André Duval Cuti, SUC,
contra a Prefeitura de São Bernardo do Campo e auge segurança e vigilância em face da Prefeitura de Santa Rosa do Viterbo e prestação de contas do convênio entre a Prefeitura de Campinas e a Casa de Apoio aos Portadores de HIV. Os órgãos técnicos que falaram após a instalação do contraditório se posicionaram pela regularidade do quanto analisado. Voto pela regularidade dos atos e pela improcedência da representação, senhor presidente. Votos em discussão. Aprovados. Retiro o item 85 com retorno ao gabinete. É regimental. O item 86 é recurso que interpõe o Serviço de Assistência e Seguro Social de Franca contra a sentença do substituto de conselheiro Olavo Silva Júnior, que julgou irregulares as contas de 2006 e aplicou multa de 200 UFESPs. Relatório disponibilizado, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, nego provimento. Voto em discussão. Aprovado. O item 87 é recurso que propõe o provimento. Quem interpõe é Deraldo Lupiciano de Assis, ex-presidente do consórcio da região de Jales, contra a sentença do conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga, que julgou irregulares as contas de 2007 e aplicou multa de 200 UFESPs. Disponibilizado o relatório, o motivo capital foi a impropriedade do contrato de subarrendamento de exploração da pedreira, com alteração já determinada por essa Corte. Órgãos técnicos divididos. Voto, acompanhando o SDG, como ela aponta, a Lei Federal 11.483, de 2007, transferiu a propriedade da pedreira e afasta a competência do TCE de São Paulo na matéria. Então, voto pelo provimento do apelo, julgando regulares as contas e cancelando a multa, excetuando-se os atos pendentes de apreciação. Voto em discussão. Aprovado. O item 88 é recurso de Marcelo de Souza Cândido, ex-prefeito de Suzano, contra a decisão que lhe impôs multa de 200 UFESPs e negou o registro a admissões de pessoal. Disponibilizado o relatório em que órgãos técnicos pugnam pelo conhecimento e improvimento. Voto pelo improvimento do apelo, senhor presidente. Voto em discussão. Aprovado. Itens 89 a 92 em conjunto. Deferido. São contas de 2012 das câmaras de Ribeirão Branco, Dracena, Queiroz e Aparecida. Disponibilizados os relatórios que dão conta da boa ordem da matéria. Voto pela regularidade de todos com as recomendações. Votos em discussão. Aprovados. Esgotamos a nossa pauta. Consulto a digna representante do Ministério Público de Contas, doutora Renata Sestari, se deseja vista em algum dos processos apreciados na sessão. Não, excelência. Não havendo interesse, a palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo interesse, antes de encerrar a sessão, eu quero aqui, publicamente, agradecer a presença do auditor Valdemir Polizetti, aliás, aproveitando para agradecer o eminente auditor que me substituiu durante todo o período de licença. Esgotada a matéria, declaro encerrada a presente sessão.